Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Bom, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos aqui, eu, o Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi, para repercutir, para trocar ideias e impressões sobre os acontecimentos dos últimos dias. Não é isso, Tanguy? É isso, é isso. E para hoje a gente tem uma sugestão do pessoal lá do Redação do Petit Jornal, né, que são os apoiadores do Petit Jornal, particularmente a Adriana Pilar, né, que sugeriu que a gente falasse, né, do principal assunto que a gente está tendo na política externa brasileira ao longo dos últimos dias, que na verdade impacta muito outro país, que é o Paraguai, que é a renegociação de Itaipu, não é isso? É isso, a renegociação de Itaipu, aliás, que todo mundo conhece a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que foi construída na época do governo Geisel, inaugurada já nos anos 80, foi iniciada no governo Geisel, inaugurada nos anos 80, e agora está tendo uma renegociação, porque o Brasil ele compra a energia produzida por Itaipu, que seria parte do Paraguai. O Paraguai não consegue consumir toda a energia de Itaipu, o Brasil gostaria de consumir mais energia, então compra energia do Paraguai. E agora a gente está vivendo um momento relativamente delicado, que é a renegociação do preço, do valor que o Brasil paga ao Paraguai por essa energia. Mas a questão é que está gerando uma crise institucional séria no Paraguai, né? Só para contextualizar, o acordo foi assinado entre Brasil e Paraguai para a construção de Itaipu binacional no ano de 1973. E o acordo vale por 50 anos, então isso significa que ele vai até 2023, né? Então está chegando perto do limite aí no qual necessariamente a gente vai ter que fazer um acordo do zero. E o acordo lá de 73 50% da energia fica com o Brasil, 50% para o Paraguai. Como você bem disse, o Paraguai não consegue consumir sua energia inteira, né, a sua parte dos 50%, o que significa que, segundo o acordo, é um acordo do qual os paraguaios reclamam muito há bastante tempo, a meu ver com razão, os paraguaios têm que repassar a preço de custo tudo aquilo que sobrar deles para o Brasil, de modo que hoje o Brasil consome 84% da energia produzida por Itaipu e paga tradicionalmente uma miséria, uma merreca para o Paraguai. Isso foi revisto no ano de 2009, então tem 10 anos, quando o governo Lula e o governo Lugo, aquele que sofreu o impeachment, que inclusive deu uma polêmica danada, o Paraguai chegou a ser suspenso, por exemplo, do Mercosul por conta do impeachment dele, mas havia uma boa relação entre o Lula e o Lugo, e houve, portanto, um acordo que triplicou o valor que o Brasil pagava. E a gente vê como é que é uma ninharia, né? O Brasil pagava 120 milhões de dólares por ano para o Paraguai pelo excedente da energia. Isso é 30 e tantos % da energia que Itaipu produz. E isso passou, portanto, de 120 milhões para 360 milhões, ou seja, triplicou. O Paraguai, na época, ficou satisfeito, disse, não é o ideal ainda e tal, mas já melhorou bastante, já triplicou. E essa semana agora, na verdade, faz exatamente uma semana, quarta-feira passada, começou a aparecer que havia um acordo secreto assinado em maio entre o Brasil e o Paraguai, e o acordo não desfazia exatamente a triplicação do valor que o Brasil paga para o Paraguai, mas aumentava em 200 milhões o custo que o Paraguai tinha que pagar para a manutenção de Itaipu. Então, assim, o Brasil pagava 120, aí foi para 360, ou seja, o Brasil vai pagar 240 milhões a mais para o Paraguai. E, de repente, aparece um acordo que o Paraguai arca com 200 milhões, ou seja, basicamente anula aquilo que o Paraguai tinha conseguido lá atrás. Isso levou, portanto... Diga. É uma negociação muito delicada, né? Porque o Brasil acabou também sendo o principal... investidor na construção da usina de Itaipu binacional. Principal, assim, praticamente o único, né? Praticamente o único. Então, na época, os paraguaios acabaram aceitando isso porque, poxa, agora a gente é sócio de uma usina que a gente jamais teria condições de construir, mesmo que o Brasil pague a preço de custo, tá ótimo. Eu garantir energeticamente, garantir a segurança energética do Paraguai, para mim, tá mais do que bom. Então, é claro que é uma relação muito assimétrica nesse sentido, mas às vezes a gente também não pode esquecer desse detalhe que o Brasil investiu. O Brasil é que construiu efetivamente Itaipu e, consequentemente, acabou convidando o Paraguai para ser o sócio. E a questão é que explicar isso para os sócios, na verdade para os sócios, não, vou até melhorar, para os integrantes do governo paraguaio, tem sido bastante complicado. Então, na quarta-feira passada, o presidente da ANDE, que é a estatal de eletricidade, renunciou dizendo que havia negociações secretas e que eram nocivas para o Paraguai. Ele renunciou.
E de lá para cá, portanto, começaram a aparecer mais notícias, começou a ficar mais claro, né, qual era exatamente a negociação que vinha sendo refeita entre o Brasil e o Paraguai. Isso levou à queda de 4 altos funcionários, entre eles o chanceler do Paraguai. Né, eu até anotei o nome dele aqui, o Luiz Castiglione, né, ele renunciou, assim como 3 outros funcionários paraguaios da administração de Itaipu. Então isso tem sido uma crise, de fato, na negociação. Hoje o Bolsonaro disse que não tem problema, a gente vai renegociar, a gente vai ver, quero fazer justiça, tem que ser bom para os dois e tudo, mas de qualquer maneira a gente está falando sobre algo que me parece que um acordo nocivo ao Paraguai dói muito mais ao Paraguai do que um acordo nocivo ao Brasil, doeria no Brasil. Para o Paraguai realmente é algo muito significativo e, portanto, eles têm lidado com isso de maneira bastante prioritária. Muito sensível e também é aceitável considerar que de lá para cá as coisas mudaram muito, quer dizer... a usina já está com uma amortização bastante consolidada, você está falando de uma outra relação entre os dois países de lá para cá, então é natural que os termos do acordo sejam renegociados. Beleza. Sobre isso mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Beleza. Eu estou um pouco preocupado, Daniel. Como que é? Preocupado. Por quê? Não sei o que vai acontecer comigo. Cara, porque você me recomendou botar todo o meu dinheiro em bolsa de valores, em negócio para render e tal, e eu virei um rentista, né, segundo você. E aí agora os Estados Unidos baixaram juros depois de 11 anos, e o Brasil vai lá e baixa juros também. Como é que eu fico? Rapaz, você não entende nada mesmo, né, cara? Você sabe que quando baixa a taxa de juros, a bolsa sobe, né? Ah, a bolsa sobe? Então tem que tirar o dinheiro da renda fixa, da poupança e jogar então para... Tá, bolsa de valores, beleza. Você está confundindo tudo. Poupança, primeiro, não é renda fixa. Poupança, não é renda fixa. Poupança é poupança. Poupança é algo que a gente não deve jamais nem passar perto. Tá. Nem passar perto. Tá, então vou tirar meu dinheiro da poupança, beleza. Você tem dinheiro na poupança, cara? Sim, sério bastante. Mesmo? Claro. Claro. Isso não é o momento para você me contar uma coisa como essa. É ofensivo para mim. Mas, enfim, com a redução da taxa de juros, que aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil no dia de hoje, o que acaba acontecendo é que existe uma tendência para as pessoas a tirarem recursos da renda fixa e levarem para a renda variável, e o mercado mais conhecido de renda variável é o mercado de bolsa de valores. No caso dos Estados Unidos, a redução da taxa de juros, que agora está em 2%, entre 2% e 2,25%, ela tem o objetivo de estimular a economia americana, que está dando claros sinais de desaceleração. Já havia tido uma frustração da taxa de juros não ter sido reduzida na última reunião do Fed. A gente chegou até a falar sobre isso aqui no Petit Jornal. Esperava-se que já na última reunião do Fed a taxa de juros tivesse sido reduzida e não foi. Mas dessa vez não teve como escapar. O Fed reduziu a taxa de juros, reduziu em 0,25%, o que abre espaço aí para tentar estimular um pouco a economia americana, que está dando sinais de desaceleração bastante forte. Aliás, a gente lá atrás, no ano passado, já havia dito que em 2019 a economia americana ia desacelerar, como está desacelerando agora, justamente por conta dessa incapacidade da economia americana manter o mesmo ritmo de crescimento em função de uma situação de proximidade com o pleno emprego. Quando você está próximo do pleno emprego, você não tem como continuar crescendo mais, porque não tem nem fatores de produção para isso, para ampliar a produção e, consequentemente, o crescimento. No caso do Brasil, a situação é um pouco diferente. No caso do Brasil, a gente está falando de uma inflação que está muito baixa, uma inflação que está girando aí abaixo de 4%, a meta para esse ano é de 4,25%, e o crescimento no Brasil tem sido sequencialmente frustrado, e por isso o Banco Central encontrou espaço para reduzir a taxa de juros sem arriscar o cumprimento da meta de inflação. Foi uma redução bastante forte, de 0,5%, há bastante tempo que a gente não tem uma movimentação dessa intensidade na economia brasileira, e também é uma boa notícia. É uma boa notícia porque a economia brasileira começa a caminhar para um cenário de taxas de juros muito baixas e de inflação muito baixa. Isso vai ser revolucionário para a economia brasileira. A gente estava brincando há pouco com a Bolsa de Valores, mas as pessoas vão ser obrigadas no Brasil a tomar risco, porque num passado não muito distante, bastava você colocar o seu dinheiro na renda fixa, você quase não tinha risco, e você obtinha uma rentabilidade bastante interessante. No atual momento, a rentabilidade está se aproximando de zero em termos reais. Quer dizer, você está começando a ter uma taxa de juros cada vez mais próxima da inflação no Brasil, fazendo com que, em termos reais, a rentabilidade esteja se aproximando de zero, o que obriga as pessoas a tomarem risco, a produzirem, a investirem em empresas como forma justamente de tentar alavancar os seus ganhos. E isso é bom, isso é uma boa notícia, ainda mais porque a gente está falando de um cenário onde a economia brasileira
se está baixando a taxa de juros, está com uma inflação muito baixa, mas num cenário onde isso é sustentável. É diferente de outros momentos onde a gente reduziu a taxa de juros de forma atabalhoada e acabou gerando inflação e alguns problemas a serem administrados num segundo momento. Agora, eu não sei como é que foi o timing. Eu sei que, assim, me parece que as duas decisões foram hoje. A minha curiosidade é se uma coisa é consequência da outra, porque no momento que os Estados Unidos baixam juros, a tendência é que você possa ter um enxugamento aqui no Brasil, né? Pessoas tirando dinheiro do Brasil, ainda mais como os juros já estão bastante baixos, e mandar para os Estados Unidos. Como é que uma coisa... Na realidade é o contrário. Se o juro nos Estados Unidos desce... Baixa, a tendência é vir para cá, né? É vir para cá, porque lá fora você não tem uma rentabilidade tão alta quanto você tinha hoje. A redução da taxa de juros nos Estados Unidos no dia de hoje já era uma certeza. Foi uma surpresa que ela não tenha acontecido na última reunião. Claro que a redução da taxa de juros nos Estados Unidos acaba abrindo espaço para que o Brasil reduza a sua taxa de juros com mais vigor, com mais força. Muito provavelmente a nossa taxa não teria caído em meio se a gente não tivesse um ambiente de redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, claro que o ambiente lá fora ajuda. Claro que juros mais baixos nos Estados Unidos são uma boa notícia para nós. A gente chegou até a comentar a tensão entre o Trump e o Powell, que é o presidente do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, porque o Trump estava reclamando que o Fed estava atrapalhando, que não estava reduzindo a taxa de juros, que já deveria estar reduzindo a taxa de juros. E a gente sabe que o Fed lá nos Estados Unidos é independente e o Powell, junto com o seu board, junto com o seu comitê, pode fazer o que quiser. E já há expectativa de que a Selic vai fechar esse ano no Brasil em 5,5%, talvez até menos, o que é algo novo. A gente nunca trabalhou no Brasil com uma taxa de juros tão baixa, o que é uma péssima notícia para rentistas como você. Cara, eu vou ter que rever o que eu vou fazer. Vai ter que tomar risco, cara, não tem jeito. Beleza. O outro assunto que eu queria trazer, cara, é trazer notícias da Rússia. Da Rússia. Esse final de semana agora a gente teve manifestações nas ruas de Moscou pelo fato de que a oposição ao Putin, né, na verdade grupos de oposição ao Putin, estão reclamando que não estão conseguindo se candidatar às eleições locais em Moscou. Você acredita nisso? Isso. Cara. Isso. Mas deve ter sido alguma falha. Não deve ter sido alguma falha no sistema lá, alguma coisa e tal. Mas o que o Putin disse é que não tem um número de... Quer dizer, o Putin, né, a administração, a Rússia, de uma forma geral, né, encarnado no Putin, disse que a oposição não conseguiu o número mínimo de assinaturas para poder cadastrar os nomes, né, para registrar os nomes para a candidatura. O que é curioso porque o cara que está levando esse movimento à frente é um cara chamado Alexei Navalny, é um multimilionário, lida bastante com processos contra empresas estatais, então ele já tem uma certa rusga com o Estado ali e tal. E esse cara, nas últimas eleições locais em Moscou, em 2013, ele conseguiu 27% dos votos. Você fala assim, como é que um cara desse, com 27% dos votos na última eleição, pode não ter conseguido, né, o número mínimo de assinaturas para conseguir se candidatar? E na Rússia tem uma outra questão, né? Esse cara ele foi preso pelo fato de que ele se manifestou sem a anuência do governo. O governo, na Rússia, isso é uma lei, na Rússia, para você se manifestar, você tem que pedir a autorização, e essa autorização tem que ser dada, garantida, 3 vias, autenticadas e tal, para você poder se manifestar. Como foram feitas... Democracia, né? Cara, uma democracia evoluída, sim, exatamente. Houve manifestações no passado que não foram punidas, essa última de sábado não foi permitida, e isso acabou fazendo com que, portanto, ele fosse preso. E aí, Daniel, aquelas coisas que acontecem são coincidência, né? Ele foi preso, e aí ele começou a ter uma reação alérgica na cadeia, olha só. Ele ficou todo deformado e tal. Ele disse, eu não acredito nele, não é possível isso seja verdade, que ele foi envenenado. Né? Você consegue imaginar a Rússia envenenando alguém, cara? Eu não consigo imaginar a Rússia envenenando ninguém na Rússia, né? Fora da Rússia a gente já viu aí algumas situações. Pois é, na Rússia não. Aí ele foi para o hospital, voltou e tal, não morreu, tá? Mas de qualquer maneira, essa é uma situação que na Rússia deve reverberar, sobretudo pelo fato de que o Alexei Navalny, a tendência é que ele se torne nacionalmente conhecido. Então me parece que esse movimento acaba o colocando como um contender ao Putin no futuro, que é uma péssima notícia para ele. Eu acho que a saúde dele corre risco. Ele não morreu, mas aprendeu a lição. Não sei se aprendeu a lição. Porque, na verdade, o que ele disse é que ele vai seguir em frente. E, mais uma vez, agora nacionalmente conhecido, a tendência é que, de repente, ele possa, mesmo que ele não ganhe, por exemplo, a prefeitura de Moscou, que é o que ele quer, mês que vem a eleição, né, em setembro. Na verdade, a gente está no último dia de agosto, né? Enfim, mas em setembro é a eleição. De julho. Isso. Então, em setembro acontece a eleição. Mesmo que ele não consiga, a tendência é que ele consiga se projetar, talvez, nacionalmente.
Olha o Gabriel ali perguntando se você acha que os Estados Unidos financiam esses grupos de manifestação na Rússia. Eu não sei se um financiamento direto, mas me parece que há cooperação, assim, há, de repente, ajuda. Pode haver ajuda, inclusive, com redes sociais. A Rússia faz isso mundo afora. Eu não sou inocente a ponto de achar que somente a Rússia faz isso. Então, acredito que os Estados Unidos possam, sim, apesar de eu não acreditar em teoria da conspiração, que esse cara é um agente americano, infiltrado na Rússia e tal, como na Rússia aparece muita teoria dessa maneira. E Daniel, o que eu queria te perguntar, só a última coisa, é o início de negociações entre Brasil e Estados Unidos para livre comércio. O Brasil perdeu a vergonha, agora quer assinar acordo de livre comércio com todo mundo, é isso? Graças a Deus, né? Graças a Deus o liberalismo está vencendo de alguma forma. Mas agora falando sério, hoje em Brasília, esteve em Brasília o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ele teve uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro, depois teve com o ministro Paulo Guedes, e foi declarada como aberta oficialmente a negociação para a celebração de um acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. Aí ficou um pouco mal parado, né? E o Mercosul, né? Como é que fica nessa coisa? O que foi dito é que já há anuência da Argentina, que a Argentina já quer participar dentro do governo Maurício Macri, que, aliás, teria sido até uma sugestão do governo argentino no início desse ano, levar adiante esse tipo de negociação. E os outros parceiros, o Paraguai e o Uruguai, costumam criar poucos problemas no que diz respeito à busca desses acordos de livre comércio, então seria algo mais ou menos fácil de levar adiante. Claro que é o início ainda. O que foi feito hoje concretamente foi apenas o Brasil assumindo o compromisso de comprar mais trigo dos Estados Unidos e os Estados Unidos assumindo o compromisso de comprar mais etanol do Brasil. Então você teve ali meio que um gesto de boa vontade mútuo como forma de tentar já ampliar imediatamente o comércio. Claro, a gente está falando aí de um longo processo, vamos ver como é que essa negociação vai evoluir. Existem eleições na Argentina nesse mês de outubro desse ano, que sempre pode dar uma embolada nesse meio de campo, mas é algo no mínimo audacioso. O Trump elogiou o Jair Bolsonaro, disse que ele é o Trump do Brasil, dizem que ele é o Trump do Brasil, e ele falou isso todo alegre, todo pimpão e orgulhoso. E agora a gente está falando realmente de um gesto no mínimo audacioso do governo Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar os desdobramentos ao longo das próximas semanas para saber onde é que isso vai parar. Só falando sobre os sócios menores, você falou que Paraguai e Uruguai normalmente colocam pouca resistência. Só para ter uma ideia, para contextualizar isso, em momentos nos quais Paraguai e Uruguai se mostraram insatisfeitos com o Mercosul, porque disseram o benefício é só para o Brasil e Argentina, a gente não ganha tanto e tal, a grande ameaça dos dois é, olha, se a gente não conseguir se sentir prestigiado, beneficiado e tal, a gente vai assinar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e, necessariamente, se o Mercosul não assinar um acordo junto, eles teriam que sair do Mercosul, não teria como ficar. Você tem uma questão tributária que acabaria se tornando incompatível. Então, Paraguai e Uruguai, na verdade, gostariam bastante, eles perderiam muito pouco. E o ponto crucial... Paraguai e Uruguai costumam ser, dentro do bloco, os mais pró-livre comércio, né? Isso, Brasil e Argentina costumam ser mais resistentes até essas aberturas. Então, quando o Brasil e a Argentina fecham entre si, o Paraguai e o Uruguai topam quase que automaticamente. E quando a gente fala sobre isso, eu acho que vem sempre à mente a negociação Mercosul-União Europeia, né, que dura décadas, 2 décadas para sair alguma coisa e tal. Mas me parece que o governo brasileiro está querendo avançar com isso de forma bastante rápida. Hoje foram dados os primeiros passos e o objetivo é tentar ter pelo menos uma proposta inicial, pelo menos uma conversa um pouco mais robusta no mês de outubro, Daniel. Até assim, não é dezembro, não. Eles querem outubro. Tem uma feira de investimento que vai acontecer em São Paulo, de investimento no Brasil e tal. E o objetivo, portanto, é que nesse evento sobre investimento no Brasil já se tem alguma coisa um pouco mais avançada para um acordo como esse. Maravilha, acho que é isso, né? É isso. Queria, de novo, né, agradecer o pessoal que está ouvindo a gente, o pessoal que está assistindo a live no Facebook, a gente está fazendo isso aqui ao vivo. Pessoal que vai assistir a gente pelo podcast, que vai assistir a gente pelo YouTube, você tem várias maneiras de assistir a gente. Se tiver em dúvida como assistir, entra no nosso site www.petijornal.com.br. Mas um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Estão sempre sugerindo pauta, aliás, pautas que a gente tem utilizado de forma reiterada. Se você quiser fazer parte desse grupo que nos ajuda a decidir as pautas do Petit Jornal, você entra lá no nosso site e se torna um apoiador. E que mantém esse projeto de pé, né, Tanguy? Porque que por você não dá, né? Pra ficar não teria como. Não teria como. Na verdade, eu só tô nessa por causa dos apoiadores. Eu também. Então, maravilha. Então, a questão é mútua.
Um abraço, até semana que vem, até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.